Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que Deus te abençoe, te guarde, te levante, te capacite neste dia chamado hoje, em nome de Jesus. Sem mais delongas, se inscreva no canal, na palavra inscreva-se, ative todas as notificações, deixe seu like, que é muito importante quando você se inscreve, e deixe o seu like. O YouTube entende que você está gostando do vídeo, indica para outras pessoas que precisam de uma palavra, precisam ser mais do que abençoados, em nome de Jesus. Eu vou soltar esse vídeo, não saia, no final eu tenho uma palavra de Deus para ti e eu estarei clamando pela tua vida em nome de Jesus. Deixe seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós estaremos orando pela tua vida. Deus vai te dar vitória, te levantar e te capacitar em nome de Jesus. Acompanhe conosco. Meu nome é Lúcia, e talvez você me conheça, ou pior, talvez você seja como eu fui. Eu sempre fui vista na igreja como uma mulher séria, dedicada, de Bíblia debaixo do braço e sempre presente nos cultos. Por fora, um exemplo. Por dentro, um poço de orgulho, arrogância e julgamento. Eu não percebia isso na época, é claro. Achava que estava certa, que era meu dever corrigir, fiscalizar, analisar e, acredite, eu fazia isso com prazer. Todo culto era um espetáculo para mim. Não de adoração, mas de observação. Quando eu entrava no templo, já ia reparando nas roupas das irmãs, no tom da maquiagem, no jeito como os jovens se comportavam. Eu tinha na cabeça uma lista invisível, quem estava mais perto do céu e quem já tinha lugar garantido no inferno. E não era pouca gente não, viu? Lembro até hoje de uma cena que me marcou, mas não pela emoção, e sim pelo desprezo que eu senti. A irmã Carla, uma moça recém-convertida, entrou um dia na igreja com uma saia justa e uma blusa que mostrava um pouco dos ombros. Ela era nova na fé, não sabia dos costumes. Mas eu não perdoei. Cruzei os braços, encostei no banco e pensei alto, só para quem estivesse do lado ouvir. Desse jeito quer ir para o céu? Vai para a balada, minha filha, não para a igreja. Quando ela foi até o altar e se ajoelhou chorando, aquilo me incomodou profundamente. Eu revirei os olhos e murmurei, por favor, quem ela pensa que engana? Deus nem ouve oração de pecadora assim vestida. Eu nem percebia o veneno que saía da minha boca. Era automático. Jonas era outro que me causava repulsa. Jovem da igreja, tocava violão, mas caiu em tentação e engravidou uma moça de fora da igreja. Foi um escândalo. Ele foi afastado, claro, e eu? Eu fiz questão de comentar com todas as irmãs. Tá vendo? Um lobo em pele de cordeiro. Tocava no altar, mas era servo do diabo. Eu falava isso sorrindo de canto de boca, como se fosse um serviço ao reino de Deus. Mas o que ninguém sabia, nem eu admitia, é que por trás de tanta santidade havia inveja, vaidade, orgulho. Eu sentia inveja da juventude da irmã Carla, da simplicidade da Marta, da atenção que Jonas recebia mesmo em pecado. Eu queria ser a referência da igreja, a mais santa, a mais ouvida, e eu seria, nem que fosse pisando nos outros. Marta, a Marta, uma mulher simples, que pregava com amor, sem palavras difíceis, sem teologias complicadas. Eu não suportava aquilo. Pregação água com açúcar, eu pensava, mas no fundo doía ver que o povo se emocionava com ela, que as pessoas saíam dos cultos querendo amar mais e não julgar. Eu me sentia diminuída, e quanto mais diminuída, mais eu julgava. O pastor Ademir já tinha me chamado a atenção algumas vezes. Um homem de uns 60 anos, barba grisalha, olhar firme mas bondoso. Uma vez, depois de um culto, ele me puxou de lado e disse, Irmã Lúcia, cuidado, filha, o Senhor sonda os corações, e quem julga com rigor, será julgado com rigor. Eu sorri educadamente, balancei a cabeça, mas por dentro eu desprezei o conselho. Coitado, nem sabe que está cercado de pecador, pensei. Eu achava que estava no direito, afinal eu não caía, não escandalizava, não faltava aos cultos. Orava, jejuava, lia a Bíblia, mas fazia tudo isso olhando para o lado, medindo quem era digno ou não do céu.
e eu me sentia bem com isso. Era como se cada erro alheio fosse um degrau que me elevava mais perto de Deus, ou do que eu achava que era Deus. Em casa, meu passatempo era comentar os erros dos outros com minha irmã. Você viu fulano? Cantava ontem, hoje está no bar. Ou então, cicrana foi ungida, mas não larga aquele marido mundano. E a lista ia crescendo. Eu fazia questão de contar todos os deslizes. Eu era como uma juíza com um tribunal armado no coração. Teve um domingo que Carla chorou tanto no altar que chegou a incomodar o culto. Eu fiquei irritada. Quer aparecer, né? Deus não vai perdoar uma oferecida dessa. Lembro de ter pensado isso e ainda cochichado com a irmã que estava ao lado. Ela não respondeu, só me olhou de um jeito estranho, mas eu nem liguei. No fundo, eu acreditava que estava ajudando a igreja a se manter limpa, que eu era os olhos que Deus usava para vigiar o povo. Era quase um dom, eu achava. E quanto mais eu julgava, mais orgulhosa eu ficava. Pelo menos eu não sou como eles. Era o pensamento que eu alimentava toda noite antes de dormir. Mas às vezes, no silêncio do meu quarto, um vazio estranho me apertava o peito. Eu tentava orar, mas sentia um peso, como se algo me observasse. Um frio na espinha, um arrepio repentino. Eu ignorava, achando que era coisa da cabeça. Mas era como se alguém risse de mim ali, no escuro. Eu não tinha amigos de verdade na igreja. As pessoas me respeitavam, mas não se aproximavam. Eu achava que era medo da minha santidade, mas talvez fosse medo do meu veneno. Hoje eu sei disso, mas na época eu batia no peito e dizia: poucos entrarão no céu, eu serei um deles. Foi num culto de jejum coletivo que tudo começou a mudar. O templo estava cheio, mas o ambiente estava diferente. O ar parecia pesado. Eu reparei que Marta pregava naquela noite sobre o amor e a misericórdia. Eu já revirei os olhos de cara. Ela falava de um Deus que abraça, que restaura, que perdoa os caídos. Eu bufava por dentro. Esse povo não aprende, Deus não é brincadeira não, pensei. E eu torcia para que a pregação acabasse logo, para eu voltar para casa e comentar o fracasso do culto. Foi então que comecei a me sentir mal. Uma tontura estranha, uma pressão na cabeça. Eu pisquei forte, tentei me recompor, mas o chão parecia se mover. O suor escorria, mas o corpo gelava. Eu ouvi vozes, como sussurros distantes, e antes que eu entendesse o que era, tudo escureceu. Meu corpo caiu no chão, e ali, no meio do culto, cercada de irmãos, eu desmaiei. Mas o que ninguém sabia é que minha alma já não estava mais ali. Quando eu apaguei, imaginei que acordaria logo, que era só um desmaio comum. Mas não foi isso que aconteceu. A sensação era de que eu estava caindo, caindo sem fim. Meu corpo físico estava no chão da igreja, mas minha alma, ela despencava num vazio escuro e sem fundo. Eu não via nada, mas ouvia vozes sussurrando, zombando, rindo como se estivessem esperando por mim. O vento era gelado, cortante, meus cabelos voavam desordenados e minha pele queimava como se pequenos espinhos me rasgassem. Eu tentava gritar, pedir ajuda, mas minha boca não se movia. Era como estar presa dentro de mim mesma, num corpo que não me obedecia. E quanto mais eu tentava, mais rápido eu caía. De repente, um túnel surgiu à minha frente, um buraco imenso, girando como um redemoinho de fumaça preta. Um cheiro insuportável de podridão e enxofre invadiu minhas narinas. Era tão forte que eu quase vomitava. Se ao menos eu tivesse controle sobre meu corpo ali. O túnel parecia me puxar à força, como um ímã que não permitia resistência. Enquanto eu caía, vozes começaram a ecoar mais fortes. Eram dezenas, centenas, algumas conhecidas. Eu ouvia risadas, piadas, frases como: "A Santa Julgadora chegou, bem-vinda, Lúcia." Eu queria tapar os ouvidos, mas minhas mãos não me obedeciam. Meu coração disparava, mas era como se não batesse mais no meu peito.
Em meio àquela descida, uma criatura grotesca surgiu flutuando ao meu lado. Tinha asas de morcego, olhos vermelhos e um sorriso que me deu náuseas só de olhar. Ele segurou meu braço com uma força sobrenatural e disse, com uma voz que era um chiado misturado a um grunhido: "Você não sabe? Você mesma se condenou todas as vezes que desejou o inferno para os seus irmãos." Eu tentei balançar a cabeça, negar, dizer que aquilo era um engano, mas nada saía. O demônio riu alto e continuou: "Cada vez que você dizia que alguém ia para o inferno, era como se assinasse um contrato comigo. Agora, chegou tua hora de visitar tua morada." Meu corpo inteiro se arrepiou. Eu queria acordar, queria sair dali. Mais adiante, uma luz alaranjada começou a surgir, mas não era uma luz bonita. Era o brilho de um fogo distante, um clarão intermitente como labaredas gigantes. O calor começou a aumentar, mas era um calor que não esquentava, só queimava. Eu sentia minha pele estalar, como se estivesse tostando, mesmo sem estar no fogo. O demônio me puxava sem dó. Quando tentava resistir, ele cravava as unhas no meu braço e eu sentia a carne rasgar. Mas não sangrava. Era pior. Cada corte queimava como ferro em brasa. A cada grito que eu tentava dar, ele ria mais. E então, ao longe, vi um portão. Um portão gigantesco de ferro retorcido, com correntes grossas e enferrujadas. No topo do portão, uma placa cravada em chamas: "Vale dos crentes hipócritas e fofoqueiros." Eu gelei. Aquilo parecia uma piada macabra, mas não, era real. O demônio me empurrou contra o chão de terra seca e rachada. E antes que eu tentasse me levantar, ele sussurrou no meu ouvido: "Esse é só o começo, Santa Lúcia. Aqui é teu lugar." As correntes se moveram sozinhas, rangendo como se gritassem de dor. O portão se abriu lentamente e o cheiro de podridão ficou insuportável. Era um fedor de carne queimada, de esgoto, de morte. Meus olhos arderam, lacrimejando, mas eu não conseguia fechá-los. Eu era forçada a olhar. Dentro daquele lugar, vi uma multidão presa em jaulas de ferro pontudo. Pessoas gritando, chorando, se debatendo. Muitos tinham a boca costurada com fios de arame incandescente. Outros tinham serpentes enroladas no pescoço que mordiam cada vez que tentavam falar. Um rio de lava negra passava no centro, borbulhando, e as bolhas que estouravam liberavam um gás sufocante. Eu reconheci algumas vozes. Algumas pareciam de irmãos da igreja, pessoas que eu conhecia, mas não dava para ter certeza, porque seus rostos estavam desfigurados. Um deles me viu e gritou: "Lúcia! Você também? Você me condenou, mas agora está aqui." Eu quis gritar que não, que era um engano, mas a culpa me pesava mais que correntes. O demônio me jogou contra o chão novamente. Cada pedra era como uma lâmina. Ele gargalhou e disse: "Cada palavra tua foi uma sentença, cada olhar de desprezo, uma corda que te puxava para cá." Eu chorava, eu implorava por misericórdia, mas tudo que ouvia era escárnio. Uma sombra gigante se formou à minha frente. Eu levantei o rosto e lá estava ele, o diabo. Não havia chifre nem tridente. Era um homem elegante, com terno negro, cabelo alinhado, sorriso sedutor. Mas os olhos eram 2 buracos sem fundo, como se sugassem minha alma só de olhar. Ele se aproximou e a cada passo que dava, o chão rachava. O diabo parou diante de mim, se inclinou levemente e disse: "Lúcia, minha melhor advogada na igreja, você condenava melhor que muitos dos meus demônios. Eu precisava te conhecer pessoalmente." Eu tremia. Minha boca finalmente se abriu, e tudo o que consegui dizer foi: "Não, não, eu sou de Deus." O diabo gargalhou tão alto que o chão vibrou. Ele respondeu: "De Deus. Então por que tem meu cheiro impregnado em você?" Quando ele disse isso, uma fumaça preta começou a sair do meu corpo, das minhas mãos, da minha boca. Eu gritei de horror. Eu tentava limpar, sacudir,
mas só saía mais fumaça. Era como se meu próprio ser estivesse contaminado. O diabo se ergueu e disse: "Você já conhece tua cela, mas antes quero te mostrar um pouco mais do que você construiu aqui dentro." Ele estalou os dedos e duas criaturas imensas se aproximaram, carregando correntes flamejantes. Antes que eu pudesse entender, fui arrastada pelas correntes. O chão queimava, as pedras cortavam e as vozes zombavam. "Bem-vinda, Lúcia, aqui é teu lar." Eu tentei orar, mas nenhuma palavra saía. Tudo era desespero. E assim, eu fui levada para o coração do inferno. E eu sabia que o pior ainda estava por vir. Eu não sei quanto tempo fui arrastada por aquelas criaturas. Cada puxão com aquelas correntes flamejantes era como se pedaços da minha alma fossem arrancados. Eu gritava, mas o som parecia preso dentro de mim, abafado, como se ninguém ouvisse. Meu corpo já não parecia meu. Eu sentia que era só dor e vergonha. De repente, as criaturas pararam diante de um grande arco de pedra, negro como carvão queimado. Acima dele, uma inscrição grotesca feita com ossos humanos dizia: "Setor dos juízes do povo de Deus." O chão ao redor era de cinzas e crânios. O ar, sufocante, pesado, parecia entrar queimando pelos pulmões. O demônio camaleão apareceu de novo, andando de forma disforme, mudando de forma enquanto caminhava. Em um piscar de olhos, ele ficou com o rosto do pastor Ademir. Eu gritei: "Pastor!" Mas ele riu. "Não, minha querida, aqui é cada um com seu próprio carrasco." O cenário que eu vi dentro daquele setor me perseguiria até o fim da vida. Eram jaulas de ferro fundido, deformadas, cada uma com nomes gravados: hipocrisia, julgamento, orgulho espiritual. Dentro delas, pessoas conhecidas. Algumas eu jurei ter visto nos cultos da igreja, outras eu só reconhecia pelos gritos. Cada preso ali tinha a boca costurada com fios de ferro em brasa e por cada ponto uma serpente pendurada, mordendo, puxando, dilacerando a carne. Quando alguém tentava falar, uma explosão de lava negra jorrava do chão e queimava tudo ao redor, menos os próprios demônios. Eu vi uma mulher irreconhecível que parecia gritar mesmo com a boca costurada. O camaleão sussurrou no meu ouvido: "Essa aqui vivia dizendo quem era ou não digno de entrar no céu. Agora ela não fala mais, só sente." No meio desse cenário grotesco, um rio de lava escura cortava o chão. Não era lava comum. Era grossa, espessa, com bolhas que estouravam, lançando vapores que cheiravam a enxofre e sangue. O demônio disse: "Esse rio é formado pelas palavras de condenação, fofocas, calúnias, tudo que vocês despejavam em vida." Eu quis fechar os olhos, mas não conseguia. Minhas pálpebras pareciam coladas abertas. Eu via tudo, sentia tudo. E então, em uma jaula próxima, vi um rosto conhecido. Era Jonas, ou pelo menos parecia Jonas. O rosto desfigurado, mas o olhar era o mesmo olhar triste de quando ele caiu em pecado e foi afastado da igreja. Ele olhou para mim e gritou: "Você me jogou aqui, Lúcia. Você nunca orou por mim, só me condenou." Eu gritei de volta: "Não, eu tô viva, eu não pertenço aqui." Mas ele ria, um riso que virava um grito de dor. E então, o rosto dele começou a derreter, as feições se contorceram até virar o rosto disforme do camaleão. O demônio gargalhou alto, batendo palmas devagar. "É tão fácil te enganar, como era fácil fazer você condenar os outros na terra." Eu caí de joelhos, chorando, implorando: "Me tira daqui, eu sou de Deus, eu sou de Deus." Ele se agachou, me encarou de perto e disse: "De Deus?" E porque cada palavra sua tinha mais cheiro meu do que dele. Nesse momento, meu corpo começou a exalar uma fumaça escura. Eu tentava limpar com as mãos, mas só aumentava. O cheiro de enxofre era insuportável.
O camaleão estalou os dedos e 2 demônios imensos surgiram, com olhos como carvões em brasa e dentes longos. Um deles segurava um chicote feito de línguas humanas, ainda se mexendo. O outro tinha uma lança feita de ossos. Eles se aproximaram. E eu sabia que seria punida ali mesmo. Mas antes do primeiro golpe, um estrondo sacudiu tudo. Uma luz azulada, intensa, explodiu no meio do cenário. O chão rachou, demônios gritaram, as correntes vibraram. Eu ouvi um som, como um trovão que falava, "Ainda não!" Os demônios se afastaram, urrando. O camaleão recuou, se retorcendo de raiva. E diante de mim surgiu uma figura de luz, um ser tão resplandecente que meus olhos doíam só de tentar enxergar. Um anjo, um verdadeiro anjo, com uma espada de fogo e olhos como chamas de misericórdia. Ele disse: "Lúcia, o Senhor permitiu que você visse o que construiu com sua língua e seu coração, mas ainda há uma chance." Eu me agarrei às pernas dele, chorando como criança, implorando: "Não me deixa aqui, eu não quero, me perdoa." O anjo me ergueu pelos braços com força, mas com carinho. "Você verá ainda mais, porque o que há de vir precisa quebrar o teu coração de pedra." E ele me envolveu numa luz tão forte que por um momento eu pensei que morreria. Mas ali começou o que seria o caminho de volta. Enquanto eu era envolvida pela luz, ouvi o camaleão gritar atrás de mim: "Volta, Lúcia, volta! Teu lugar está reservado aqui. Quando você julgar de novo, eu estarei te esperando." E então fui arrancada daquele vale, mas eu sabia que minha jornada estava longe de acabar. Eu pensei que o anjo me levaria embora daquele lugar, mas não. Quando a luz ao meu redor se apagou, eu ainda estava no inferno, só que agora, diante de mim, se erguia um trono gigante, feito de pedra negra e crânios humanos. O chão ao redor tremia como se respirasse, e o ar era mais pesado, sufocante, difícil de ser respirado sem tossir. Eu senti a presença dele, antes mesmo de vê-lo. Um peso invisível caiu sobre meus ombros, como se uma tonelada tivesse sido colocada ali. Meus joelhos fraquejaram. Eu queria me levantar, mas era como se algo me esmagasse contra o chão. Então eu ouvi passos, passos lentos, firmes. Cada pisada fazia o chão rachar, espalhando faíscas vermelhas, como se o solo estivesse prestes a explodir. Eu olhei e vi o diabo. Mas não era como eu imaginava, com chifres ou rabo. Ele vinha vestido com um terno impecável, sapatos brilhantes, cabelo alinhado, barba feita. Parecia um grande empresário. Mas os olhos, aqueles olhos não eram humanos. Eram 2 buracos profundos, negros, sem fundo, que sugavam tudo ao redor. Quando ele me encarou, eu senti meu peito gelar. Minha boca secou, minhas mãos tremiam sem controle, e ele sorriu. Um sorriso elegante, mas cruel. O tipo de sorriso de quem sabe que venceu antes mesmo do jogo começar. Ele parou à minha frente, inclinou a cabeça e disse com uma voz suave, mas que ecoava como trovão: "Então, você é a famosa Lúcia, a melhor advogada que já tive dentro da igreja." Eu tremi. "Não, eu não sou sua. Eu sou de Deus." Gaguejei, tentando encontrar forças. Ele gargalhou, um riso grave, zombeteiro. "De Deus? Quantas almas você mandou para mim com sua língua afiada, Lúcia? Você acha que Deus ouve suas orações enquanto você sentencia cada irmão teu ao inferno?" Eu quis argumentar, mas minha mente estava vazia. Eu não tinha defesa. Ele começou a andar em círculos ao meu redor. "Cada julgamento teu foi um contrato comigo. Cada desprezo teu por um fraco foi uma assinatura. Eu nem precisei te seduzir. Você veio sozinha. E o mais divertido era ver você acreditando que era santa." De repente ele estalou os dedos. Vários demônios menores surgiram trazendo livros. Eram bíblias, todas queimadas, rasgadas.
Essas são as Bíblias dos hipócritas que passaram pela igreja e vieram parar aqui. Veja quantas marcas suas têm nelas. Ele abriu uma das Bíblias e nela, meu nome estava escrito em sangue. Eu quis correr, mas minhas pernas não obedeciam. O diabo parou diante de mim e disse: sabe o que eu mais gosto em vocês, crentes? Vocês fazem meu trabalho sem eu precisar levantar do trono. Enquanto você apontava o pecado dos outros, o seu próprio coração apodrecia. E eu só observava. Eu chorei, implorei: por favor, eu não quero isso, eu não sou sua. Mas ele se agachou, segurou meu queixo com a ponta dos dedos e disse: você já cheira como um dos meus, Lúcia. Quer sentir? E então ele soprou no meu rosto, um hálito quente, fétido, que me enojou. O cheiro grudou em mim, como se tivesse entrado pelos poros. Eu comecei a tossir, quase sufocando. Enquanto isso, ele se afastava, rindo. Quer uma prova de que já pertence a mim? Olhe suas mãos. Eu olhei, e minhas mãos estavam cobertas de uma fumaça preta que saía lentamente, como se eu estivesse apodrecendo por dentro. Ele completou: isso é o que sai da tua boca quando você abre ela para condenar alguém. É o mesmo cheiro daqui. É o mesmo cheiro de quem já me pertence. Eu desabei no chão, chorando convulsivamente. Foi então que ele fez um sinal, e o camaleão reapareceu, assumindo meu próprio rosto. Eu vi a mim mesma ali, mas com olhos podres e um sorriso demoníaco. É assim que você é vista no mundo espiritual, Lúcia. Uma versão distorcida do que deveria ser. O diabo se virou, caminhou de volta ao trono e antes de se sentar disse: eu ainda não vou te prender, porque o teu dono ainda acha que pode te salvar. Mas lembre-se, teu lugar aqui já está preparado e cada julgamento seu vai te trazer de volta. O chão começou a tremer, a luz diminuiu e uma fumaça densa tomou conta de tudo. Eu comecei a gritar, chamando por Deus, pelo anjo, por qualquer um que pudesse me tirar dali. Então, um brilho distante rompeu a escuridão. O anjo voltou. Ele me segurou pelos braços e disse: você viu o que precisava ver, mas não acabou. Ainda falta você entender o que perdeu. Eu tentei falar, mas minha voz não saía. O anjo então me envolveu com sua luz, e quando tudo ficou claro de novo, eu não estava mais ali. Eu só sabia que tinha escapado por um fio. E que havia algo mais que eu precisava ver, porque meu coração ainda estava sujo. E o diabo sabia disso. Quando a luz do anjo me envolveu, eu pensei que finalmente acordaria, que tudo seria um sonho ruim, mas eu estava enganada. Meu corpo flutuava, como se eu fosse puxada por uma força invisível. O ar ao meu redor era morno e pela primeira vez eu não sentia medo. Apenas um silêncio profundo, como se o universo estivesse prendendo o fôlego. De repente, o cenário ao meu redor começou a mudar. As sombras desapareceram e uma claridade suave tomou conta de tudo. Eu pisquei várias vezes, tentando me adaptar àquela luz, mas era diferente de qualquer coisa que eu já tinha visto. Não era um clarão que cegava, era uma luz que aquecia por dentro. Quando finalmente consegui enxergar, me vi de pé num jardim imenso. A grama era de um verde tão vivo que parecia brilhar. Flores de cores inimagináveis se espalhavam pelo campo, exalando um perfume que me fazia querer chorar. Um vento leve soprava e parecia que o próprio ar cantava, emitindo sons doces e harmoniosos. Eu olhava ao redor e sentia algo que eu nunca tinha sentido antes. Paz. Não a paz que eu fingia ter na igreja. Era uma paz que preenchia cada buraco do coração. As árvores eram frondosas, com folhas que pareciam feitas de vidro reluzente, e no meio daquele jardim, uma grande muralha de pedras preciosas. O anjo que me guiava apontou para a muralha. Eu me aproximei e vi que cada pedra tinha um nome gravado, brilhando como se tivesse sido escrito com luz. Eu comecei a procurar desesperada pelo meu nome. Mas a cada passo que dava, meu coração pesava mais. Eu procurava e procurava, mas o meu nome não estava ali.
Eu chorava, limpava os olhos, tentava enxergar melhor, mas era em vão. Até que o anjo falou: seu nome ainda não foi escrito aqui, Lúcia, porque o seu coração ainda não mudou de verdade. Eu caí de joelhos, sentindo um peso de culpa me esmagar. Eu gritei: mas eu ia para a igreja, eu lia a Bíblia, eu orava. O anjo respondeu com firmeza: sim, você fazia tudo isso, mas sem amor, sem misericórdia. Você conhecia a letra, mas não o autor. De longe eu vi uma mulher se aproximando, vestida de branco, com um sorriso sereno. Quando ela chegou perto, era Marta. Ela segurava um pergaminho dourado nas mãos. O anjo me disse: ela sempre ora por você. Ela reservou um lugar aqui, esperando que você mude antes que seja tarde. Marta me olhou com ternura e disse: eu pedi para Deus não te perder, Lúcia. Eu sempre pedi que Ele quebrasse o teu coração de pedra. Eu queria abraçá-la, pedir perdão, mas minhas pernas estavam paralisadas. Eu só conseguia chorar. O anjo então apontou para um grande salão de luz que havia além da muralha. Uma música celestial ecoava dali, mas eu não conseguia me aproximar. Era como se uma força invisível me impedisse. O anjo disse: lá é o lugar dos que amaram, dos que perdoaram, não dos que condenaram. Eu implorava: o que eu faço para mudar isso? Eu não quero o inferno, eu não quero aquilo. O anjo respondeu: arrependa-se, mas de verdade, não com palavras, mas com atitudes. O céu não é lugar de juízes, é lugar de servos. De repente a luz começou a ficar mais forte, como se estivesse me empurrando de volta. Eu gritava: por favor, me deixa ficar, eu não quero voltar. Mas o anjo me segurou pelo braço e disse: você precisa voltar, porque sua história ainda não acabou. O diabo vai tentar te enganar. Vai dizer que isso tudo foi um sonho, mas você viu, você sentiu, e só você pode decidir a quem vai pertencer. Antes de desaparecer, Marta me olhou e disse: eu continuo orando por você, Lúcia. Volte para Deus, antes que o tempo acabe. E então, tudo começou a desaparecer. O jardim, o céu dourado, a muralha de pedras, tudo virou luz. Eu sentia meu corpo ser puxado como se estivesse caindo, mas dessa vez para cima. Um calor gostoso me envolvia, diferente do calor do inferno. Era um calor que confortava, que abraçava. Eu chorava, mas não era um choro de desespero. Era de arrependimento. Quando a luz começou a enfraquecer, eu ouvi a voz do anjo pela última vez: lembre-se, Lúcia, quem muito condena, pouco conhece o amor verdadeiro. E então, eu comecei a acordar. Eu acordei ofegante, como quem desperta de um afogamento. Meu peito subia e descia acelerado, o coração parecia querer sair pela boca. Meus olhos se abriram devagar, e a primeira coisa que vi foram rostos, muitos rostos ao meu redor. Irmãos da igreja, de joelhos, chorando e orando alto, com as mãos erguidas para o céu. O suor escorria pelo meu corpo, mas um frio intenso me arrepiava. Eu não sabia se estava viva ou morta. Olhei minhas mãos, e um susto percorreu minha espinha. Minhas palmas estavam marcadas com manchas vermelhas, como se estivessem queimadas. Eu esfreguei uma na outra, desesperada, mas elas não saíam. O cheiro ainda estava lá, enxofre, forte, ácido, impregnado nos meus cabelos, nas minhas roupas, na minha pele. Era como se o inferno tivesse deixado uma marca olfativa em mim. Eu me sentia suja, imunda, como se estivesse carregando o próprio inferno dentro do meu corpo. De repente, o pastor Ademir segurou minha mão com força e perguntou: Lúcia, o que foi que você viu, filha? Sua voz era firme, mas os olhos estavam marejados. Eu tentei responder, mas minha garganta estava seca, como se tivesse comido areia. Minha boca se mexia, mas o som não saía. As lágrimas começaram a descer sozinhas. Eu me sentei devagar, sentindo o peso do meu próprio corpo, como se eu estivesse voltando de uma guerra.
Eu chorava, soluçava, e entre um suspiro e outro consegui murmurar: Eu vi o inferno. A igreja toda ficou em silêncio. Só se ouvia meu choro e o murmurar distante de algumas orações. O pastor se ajoelhou ao meu lado, colocou a mão na minha cabeça e orou baixinho: Misericórdia, Senhor, tenha misericórdia dessa vida. Quando consegui falar com mais clareza, pedi o microfone. Minha voz estava fraca, mas todos se calaram para ouvir. E eu, tremendo, com olhos inchados, comecei a contar tudo. O túnel escuro, o demônio camaleão, o vale dos crentes fofoqueiros, o diabo em pessoa e o jardim celestial que eu quase toquei. Cada palavra que eu dizia era um soco em mim mesma. Eu via os rostos espantados dos irmãos. Muitos choravam, alguns olhavam para o chão, outros para o alto. E quando eu falei do cheiro, do que vi sair das minhas mãos, uma irmã gritou lá do fundo: eu senti o cheiro também, era cheiro de morte. Eu tremia, meu corpo não parava de tremer. Quando terminei de contar, um silêncio pesado caiu sobre todos. Então, como se algo queimasse dentro de mim, eu me levantei de um salto, mesmo fraca, e andei até a irmã Marta. Ela estava ajoelhada, chorando baixinho. Eu me joguei aos pés dela e gritei: me perdoa, Marta. Eu te odiei tanto, eu te desprezei. E você sempre orou por mim. Me perdoa, pelo amor de Deus. Marta me segurou pelas mãos, me levantou e me abraçou forte. O abraço dela não era só físico, era espiritual. Eu senti algo se quebrar dentro de mim. E ela sussurrou no meu ouvido: eu já te perdoei muito antes de você pedir, Lúcia. Eu soluçava nos braços dela, e nesse momento eu ouvi o som de correntes caindo. Dentro da minha mente. Eu não sei explicar, mas era como se algo invisível tivesse sido quebrado ali. Como se o peso que eu carregava tivesse sido destruído por aquele abraço. O pastor Ademir se aproximou, colocou a mão no meu ombro e disse: Deus te deu uma segunda chance, filha, mas você não pode guardar isso só para você. O mundo precisa saber o que você viu. Eu olhei para o altar e pela primeira vez eu vi o altar de verdade. Eu sempre enxergava como um lugar de julgamento, de observação. Mas agora parecia um hospital, um lugar de cura, de restauração. O culto continuou, mas parecia que o céu inteiro estava ali. O mover de Deus foi tão forte que até visitantes foram ao altar se reconciliar com Deus, sem ninguém chamar. Era como se o testemunho do que eu vivi tivesse aberto os olhos de todos. Quando cheguei em casa, minha irmã veio me abraçar assustada. O que aconteceu com você? Você está diferente? E que cheiro é esse? Parece queimado. Eu corri para o banheiro, tomei banho, lavei os cabelos, passei sabão, mas o cheiro de enxofre não saía. Eu me olhei no espelho e meus olhos estavam fundos, como se eu tivesse envelhecido anos em uma noite. Mas havia algo diferente. Um vazio foi preenchido ali. Eu me sentia suja, mas com uma vontade insana de me purificar de verdade. Naquela madrugada, eu dobrei os joelhos, sozinha no meu quarto, e chorei como nunca tinha chorado. Eu pedi perdão, não só pelos meus julgamentos, mas por ser quem eu era. Eu não queria mais ser aquela mulher. Eu adormeci de joelhos, e mesmo dormindo, senti o cheiro de enxofre. Mas, ao mesmo tempo, havia um cheiro leve de algo que eu não sabia explicar. Talvez fosse o cheiro da misericórdia. Eu não sei, mas eu dormi, sabendo que alguma coisa em mim tinha começado a mudar. As noites seguintes não foram fáceis. Eu achei que depois daquele culto, depois do perdão e da oração, tudo estaria resolvido. Mas não. O inferno ainda me visitava. Toda madrugada eu acordava com o cheiro de enxofre impregnado nos lençóis, no meu cabelo, no meu travesseiro. Parecia que o cheiro brotava da minha pele, como se fosse parte de mim. Eu tentava ignorar, mas era impossível. E não era só o cheiro. Quando eu fechava os olhos, mesmo acordada, eu via flashes do inferno.
O vale das jaulas, as bocas costuradas, o rio de lava negra, tudo voltava à minha mente como se eu estivesse lá de novo. E então começaram os pesadelos. Pesadelos tão reais que eu acordava gritando, suada, com o peito doendo, como se alguém tivesse sentado sobre mim a noite inteira. No mais terrível deles, o demônio camaleão aparecia no canto do meu quarto, agachado, mudando de forma a cada segundo. Um instante ele era o Jonas, no outro, o pastor Ademir. Depois, o rosto da Marta, até que virava o meu próprio rosto, todo apodrecido. Ele ria, mostrando dentes afiados, e dizia com aquela voz áspera: "Julga de novo, Lúcia. Só mais uma vez, e eu venho te buscar. O teu lugar está reservado." Eu acordava gritando, agarrando o peito, buscando o ar que parecia faltar. Durante o dia, o tormento continuava. Quando eu olhava para alguém e o pensamento de julgamento surgia, mesmo que fosse um comentário bobo como "Olha o jeito que fulana se veste", eu ouvia o som de correntes arrastando pelo chão. E então vinha o cheiro de fumaça, o mesmo cheiro do inferno. Eu comecei a ficar paranoica. Eu tapava o nariz, tentava ignorar, mas não dava. Toda vez que minha língua coçava para julgar, parecia que o próprio inferno soprava no meu ouvido. "Fala, Lúcia. Só fala. Eu estou ouvindo." Certa noite, eu não aguentei mais. Eu dobrei os joelhos do meu quarto e chorei em desespero. "Deus, me liberta. Eu não quero mais pensar assim. Eu não quero mais ser essa pessoa. Me limpa." Eu suava frio, tremia, sentia como se estivesse sendo observada. Eu sabia que tinha alguém ali, mesmo que invisível. E foi nessa noite que eu tive uma visão. Eu estava ajoelhada, mas de repente não estava mais no quarto. Eu vi Jesus, pendurado na cruz, o rosto ensanguentado, o corpo rasgado de tantas chibatadas. E ele chorava, mas não era um choro qualquer. Eram lágrimas de tristeza profunda. Eu tentei me aproximar, mas não conseguia. Então, ouvi a voz dele, mansa, mas carregada de dor. "Cada vez que você desprezou um dos meus pequeninos, você cravou um novo prego em mim, Lúcia." Eu caí no chão, gemendo de dor. Eu sentia o peso de cada palavra como se fossem pedras sobre minhas costas. Quando acordei, eu estava no chão do meu quarto, os joelhos doendo, o rosto encharcado de lágrimas e um cheiro diferente preenchia o ambiente. Era um perfume suave, como de flores, o oposto do cheiro de enxofre. Eu sabia que Deus tinha estado ali. A partir daquela noite, eu tomei uma decisão. Eu comecei a jejuar, não para mostrar para a igreja, mas para me quebrantar diante de Deus. Eu li a Bíblia não para achar erro nos outros, mas para encontrar cura para mim mesma. Cada versículo que falava de amor, misericórdia, compaixão, era como um bálsamo na minha alma doente. Os pesadelos continuaram por um tempo, mas cada vez mais fracos. O demônio camaleão aparecia menos, a voz dele ficava mais distante. Mas vez ou outra, ele surgia, sempre no canto do quarto, dizendo: "Eu tô só esperando, Lúcia. Quando você julgar de novo, eu venho." Durante o dia, comecei a vigiar cada pensamento. Quando minha mente queria criticar, eu me policiava, orava em silêncio. "Senhor, me limpa, não me deixa voltar para o lugar que eu vi." Era uma luta diária, não era fácil. Eu passei anos sendo a juíza dos outros. Agora eu precisava ser ré diante de Deus. Um dia eu estava no culto e vi uma irmã nova com roupas bem extravagantes, maquiagem pesada. A antiga Lúcia teria feito piada, mas dessa vez eu chorei. Eu chorei porque vi nela uma alma precisando de amor, não de julgamento. Eu orei por ela em silêncio, pedindo que Deus a alcançasse. E foi aí que eu percebi: o cheiro de enxofre começou a sumir. O som das correntes ficou mais distante. Era como se a cada oração de misericórdia, uma corrente fosse quebrada dentro de mim. Eu não vou mentir.
Até hoje, vez ou outra, o diabo sussurra no meu ouvido. O julgamento tenta voltar, mas eu luto, eu dobro o joelho, eu lembro do inferno, eu lembro de Jesus chorando na cruz por minha causa. Eu entendi que o verdadeiro inferno começa dentro da gente, quando o coração se torna uma pedra. Mas Deus ainda transforma pedras em carne viva, e eu finalmente estava aprendendo isso. O tempo foi passando e, com o coração mais leve, eu comecei a enxergar as coisas e as pessoas de forma diferente. Era como se um véu tivesse sido retirado dos meus olhos. Eu, que antes só via erros e pecados, agora via dores, histórias, marcas. Gente como eu, que só precisava de um abraço, de uma palavra, de alguém que estendesse a mão ao invés de apontar o dedo. Foi aí que eu decidi. Eu precisava fazer algo de concreto com essa transformação. Eu não podia guardar para mim o que Deus estava fazendo. Então, fui até o pastor Ademir e pedi para servir no ministério de visitas. Ele sorriu de canto de boca, com aquele olhar de quem já esperava por isso, e disse: "Demorou, hein, filha? Deus já tinha te chamado há tempos." Comecei visitando casas de irmãos afastados, gente que na minha velha Lúcia eu teria chamado de desviados, de fracos. Mas quando eu olhava nos olhos deles, eu via a mim mesma. Eu ouvia cada história com atenção e me sentia envergonhada por cada vez que eu havia sentenciado alguém sem sequer conhecer suas dores. Foi numa dessas visitas que eu reencontrei Jonas. Lembra do Jonas? O rapaz que engravidou a moça e virou escândalo na igreja? Pois bem, lá estava ele, só que diferente. Ele me recebeu com um sorriso humilde e disse: "Irmã Lúcia, que surpresa boa, senta, por favor." Eu sentei desconfortável, não sabia como seria recebido, afinal, eu o havia julgado duramente. Mas ele continuou: "Eu ouvi o que aconteceu com a irmã, a sua experiência no inferno. Eu orei por você, porque eu sabia que você também estava presa, só que de outra forma." Aquilo me desmontou. Eu chorei ali mesmo, na sala dele. Pedi perdão de coração aberto. Ele sorriu e disse: "Não precisa, irmã. Eu entendi que quem julga carrega uma prisão dentro de si. Eu já estive preso no pecado, mas você estava presa no orgulho." Ele me contou que havia se reconciliado com Deus e que agora liderava um grupo de evangelismo voltado a ex-presidiários. Um trabalho lindo que alcançava pessoas que ninguém queria olhar, muito menos se aproximar. Eu me emocionei demais. Eu, que tanto o desprezei, agora via ele sendo usado por Deus. Eu quis fazer parte daquele grupo, e ali começou uma nova fase da minha vida. Eu passei a caminhar com eles, visitar presídios, falar com prostitutas, mendigos, drogados. E quanto mais eu via aquelas vidas sofridas, mais eu me envergonhava da Lúcia que eu fui. Um dia, numa visita a um presídio, uma moça olhou para mim e disse: "Dá para ver que a senhora já foi igual a gente. O olhar não engana." Eu sorri e respondi: "Eu fui pior, porque o meu pecado não aparecia, mas matava por dentro." As pessoas começaram a me chamar de a ex-julgadora. Eu aceitava esse título com humildade, porque ele me lembrava de onde Deus me tirou. Eu dava meu testemunho nas igrejas, contava com detalhes o que eu vi no inferno, o cheiro, as correntes, o diabo. E cada vez que eu contava, o ambiente mudava. Pessoas se quebrantavam, caíam de joelhos, choravam. Eu nunca mais fui a mesma. Eu passei a enxergar cada ser humano como alguém que Jesus morreu para salvar, e eu só queria ajudar, estender a mão, abraçar. Eu fazia questão de me aproximar dos que a igreja evitava, dos que fediam, dos que tinham passado sujo, porque eu sabia que meu passado não era mais limpo que o deles. Marta se tornou minha amiga inseparável. Ela me ensinou a amar sem cobrar nada em troca. Ela dizia: amar é ouvir sem interromper, é abraçar sem perguntar, é orar sem perguntar o porquê.
e eu seguia cada conselho dela como um remédio. Pastor Ademir um dia me chamou no gabinete e disse: "Filha, eu sabia que Deus ia te quebrantar. Ele só precisava te mostrar o que era invisível para você." Eu chorei e agradeci por ele nunca ter me excluído da igreja, mesmo sabendo do meu coração podre. Cada passo que eu dava era uma vitória contra o diabo, porque vez ou outra o camaleão ainda me aparecia em sonhos dizendo: "Eu ainda estou aqui, só esperando você julgar de novo." Mas agora eu sabia lutar. Eu acordava e orava: "Eu não sou mais tua, desgraçado. Eu sou de Deus." Minha vida se transformou por completo. Eu, que antes era um fardo na vida dos irmãos, agora era alívio, era apoio. As pessoas começaram a confiar em mim, a se abrir, a me procurar. Não porque eu era santa, mas porque eu era alguém que tinha passado pelo inferno e voltado com um novo coração. E assim, eu entendi que o maior milagre não foi eu ter visto o inferno ou o céu. O maior milagre foi Deus ter me permitido voltar diferente, porque há quem veja o inferno e continue igual. Eu escolhi ser nova. Depois de tudo que vivi, eu sabia que não podia guardar aquela experiência só para mim. Deus não tinha me deixado voltar apenas para ser uma crente melhor. Ele queria que eu fosse um alerta vivo. Então, comecei a contar meu testemunho em todas as igrejas que me convidavam, em pequenos grupos, em vigílias, em praças, onde houvesse alguém disposto a ouvir. E eu não contava apenas o que vi, eu mostrava o que eu fui. Eu começava dizendo em alto e bom som: "Eu, Lúcia, que estou aqui na frente de vocês, era uma crente que já tinha um lugar reservado no inferno." Isso chocava quem ouvia. Alguns até olhavam torto, achando que era exagero, mas bastava eu continuar para ninguém mais desviar os olhos. Eu descrevia o Vale dos Crentes Fofoqueiros com cada detalhe. O cheiro de carne podre, o rio de lava negra feito de palavras de condenação, as bocas costuradas com ferro em brasa, as serpentes mordendo. Eu não aliviava. As pessoas choravam, algumas tapavam os ouvidos. Mas eu não parava, e eu deixava claro: o inferno está cheio de crente, crente que nunca caiu em adultério, que nunca bebeu, nunca fumou, mas que julgava todo mundo como eu julgava. Essa frase sempre gerava um burburinho. Eu via gente se entreolhando, desconfortável, mas era essa a verdade que Deus queria que eu gritasse. Eu repetia o que ouvi do próprio diabo: cada vez que você julga alguém, é como se assinasse um contrato com o inferno. Isso gelava o sangue dos mais religiosos. Eu sabia que muitos me achavam exagerada, mas eu já tinha visto o outro lado, e quem vê, não volta mais o mesmo. Alguns pastores me chamavam no canto depois dos cultos. Uns me parabenizavam, outros tentavam me corrigir: "Irmã Lúcia, cuidado, isso assusta o povo." Eu respondia sem medo: "Pastor, o inferno não é parque de diversões. Se assusta é porque está vivo dentro deles." Nas redes sociais, meu testemunho viralizou. Muita gente comentava: "Crente vai para o inferno, sim ou não? Fofoca leva para o inferno? Deus realmente mostra o inferno para as pessoas?" Eu lia cada comentário, muitos debochados, outros tocados. Eu sabia que Deus estava usando minha vergonha para abrir olhos. Teve até quem me chamasse de mentirosa, de exagerada, de emocional. Alguns diziam: "Isso é invenção para manipular o povo." Mas eu não ligava. Eu sabia o que tinha vivido. E cada vez que alguém me questionava, eu respondia: "Prefiro ser criticada agora do que ver você queimando depois." Eu sabia que o próprio diabo não queria que eu falasse, porque toda vez que eu testemunhava à noite, ele aparecia nos meus sonhos. O camaleão, o diabo elegante, as correntes, todos vinham para me amedrontar, mas eu acordava e orava: "Enquanto eu viver, eu vou alertar, vocês não me calarão." Eu comecei a ver irmãos que antes eram frios se quebrantando, pessoas que diziam: "Eu julgava tanto, irmã Lúcia, eu era como você, me perdoa, Senhor."
gente se reconciliando, igrejas que pararam de ser tribunais para virar hospitais de almas. Mas também comecei a ver igrejas que me fecharam as portas. Alguns líderes não gostavam da minha mensagem. Crente não vai para o inferno, irmã. Uma vez salvo, salvo para sempre, diziam. Eu sorria e pensava, continua acreditando nisso, só até a porta se fechar no seu rosto lá em cima. Eu citei em todo lugar o que o anjo me disse. O céu não é lugar de juízes, é lugar de servos. E eu perguntava, você é servo ou juiz? Porque só um deles entra no céu. O título ex-julgadora pegou forte. Alguns zombavam, diziam, lá vem a irmã do inferno. Mas eu respondia, prefiro ser conhecida assim e ser salva, do que ser lembrada como santa aqui e condenada lá. Minha história também provocou debates teológicos. Alguns teólogos me procuravam querendo explicações, questionando se o inferno era literal ou simbólico. Eu dizia, não sei explicar o que eu vi em teologia. Só sei que o cheiro, a dor, o medo eram reais demais para o meu corpo ter inventado. E quanto mais eu falava, mais o diabo se irritava. Eu sabia. Cada testemunho era uma afronta para o inferno. E quanto mais ele tentava me calar nos sonhos, mais forte eu acordava. Porque eu sabia, minha missão era gritar para o mundo que o inferno existe e que o céu só é para quem ama. E eu terminava cada pregação com um alerta que ecoava no silêncio dos ouvintes. Você está pronto? Porque o inferno está... E já tem gente da igreja com o nome marcado lá. Eu não queria amedrontar. Eu queria acordar quem ainda estava dormindo achando que era salvo. Porque eu mesma quase dormi direto para o inferno. Hoje eu encerro cada vez que conto minha história com um convite. Não um convite qualquer, mas um chamado urgente. Um apelo para a alma de quem está ouvindo. Porque eu sei o que eu vi. Eu sei o que eu vivi. E eu não posso deixar ninguém dizer depois que não foi avisado. Eu olho nos olhos de cada um e pergunto, você prefere ser juiz na terra ou servo no céu? Porque o céu eu vi. E lá não tinha cadeira para juiz. Não tinha lugar para quem aponta, acusa, despreza, só para quem serve, só para quem ama. Eu digo isso porque eu fui a pior das hipócritas. A minha língua era afiada, minha boca era um tribunal, meu coração, um lixão de desprezo e orgulho. Eu lia a Bíblia, mas só para criticar. Eu jejuava, mas só para parecer mais santa. Eu orava, mas só para pedir que Deus corrigisse os outros, e nunca a mim. Eu digo, sem medo de errar, se Deus não tivesse tido misericórdia de mim, eu estaria agora presa naquele vale, com a boca costurada e as serpentes me mordendo. E o diabo já tinha até minha cela preparada. Eu senti o cheiro da morte. Eu ouvi o som das correntes. Eu vi meu nome queimando na fumaça do inferno. Mas Deus, Deus, Ele ainda me amava, mesmo com o coração podre, mesmo com o veneno saindo da minha boca. Ele me resgatou, não porque eu merecia, mas porque Ele viu algo em mim que nem eu mesma via. Um coração que podia ser quebrado, moído, transformado. E é isso que eu falo para quem me ouve. Você pode ter anos de igreja, mas se não tiver amor, se não tiver misericórdia, você está a um passo do inferno. Eu falo olhando firme. Você pode ter título, ministério, cargo, Bíblia decorada, mas se julga, se despreza, se condena, o diabo já te conhece pelo nome. Eu ensino. Quando um pensamento de julgamento vier, cale a boca e ore. Quando alguém cair, não aponte. Estenda a mão. Quando ouvir um boato, não passe adiante. Ore, ame, perdoe, porque cada palavra de condenação é um tijolo a mais na tua cela lá embaixo. E então, eu faço o convite. Se você, como eu, já foi juiz, hoje é o dia de se arrepender. Hoje é o dia de dizer, Deus, arranca o inferno que eu carrego dentro de mim. E muitos choram. Muitos caem de joelhos porque percebem que estavam caminhando sorrindo rumo ao abismo.
Eu peço que fechem os olhos e imaginem o que eu vi. O vale dos crentes fofoqueiros, as bocas costuradas, o diabo elegante esperando os religiosos orgulhosos. E pergunto, é lá que você quer terminar? Porque o inferno está pronto, mas o céu também está. Eu sempre termino meu testemunho com lágrimas nos olhos, porque eu sei que cada pessoa que me ouve pode ser uma boca a menos para o inferno e um servo a mais para o céu. Eu repito, eu vi o inferno, eu vi o diabo, eu vi o céu. Eu escolhi o céu. E você vai escolher o quê? O silêncio que fica no ambiente depois dessa pergunta não tem preço. É um silêncio de alma, de consciência pesando. Eu deixo esse peso porque ele salva, porque ele acorda. Marta sempre está comigo nessas pregações. Ela segura minha mão e ora comigo. O pastor Ademir sempre ora por mim antes de cada convite, porque ele sabe que o diabo não desistiu de me calar e eu não posso me calar. Hoje eu vivo cada dia como um presente. Eu sei que escapei por pouco. Eu sei que Deus me permitiu voltar porque eu tinha que avisar, eu tinha que gritar, acordem, o inferno é real e ele começa no coração sem amor. E antes de ir embora, eu sempre oro baixinho. Senhor, não deixa ninguém sair daqui sem ser tocado. E se eu cair de novo, não permita que eu volte para lá. Porque o que eu mais quero, o que eu mais anseio, é um dia chegar lá naquele jardim, ver meu nome escrito na pedra brilhante e ouvir Jesus dizendo, você não foi juíza, Lúcia, você foi minha serva, entra no gozo do teu Senhor, e então eu saberei que finalmente escolhi o céu. Vimos aí mais um vídeo neste dia chamado hoje. Antes de orar pela tua vida, eu quero deixar uma palavra para o seu coração. Você que me vê, me ouve, a cada internauta, a cada inscrito e não inscrito do canal, eu tenho uma palavra de Deus para ti, neste dia chamado hoje. A Bíblia diz em Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 37, vai dizer, porque para Deus nada é impossível aos olhos do Senhor. Ei, não sei o que você está passando, não sei o que você está precisando neste dia chamado hoje, mas uma coisa eu sei, para Deus nada é impossível. O Evangelho de Mateus 24, verso 35 vai dizer que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não irão de passar. O Senhor é justo, é fiel, magnífico príncipe da paz, e quando Ele protege o seu povo, quando Ele protege você da batalha, Ele diz, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Esta guerra, esta batalha que você está vivendo, Deus entrará na tua causa neste dia chamado hoje. Ele pega pela tua mão direita e diz, meu filho e minha filha, não temas, porque eu sou contigo, eu te ajudo, te levanto, te capacito, te ergo e te dou vitória. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você está precisando neste dia chamado hoje, mas Jesus, ele disse, bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. E eu creio nesta noite, através desta palavra e da oração que será entoada daqui a pouco pela tua vida, Deus, ele entra na tua causa, Deus, ele entra na tua guerra, Deus, ele entra na tua peleja e diz para você, minha filha, meu filho, não temas, porque eu sou contigo. Se passares pelo fogo, ele não te queimará. Se passares pelas águas, ela não te submergirá. Problemas, dificuldade, quem nos separará do amor de Cristo? O diabo, ele se levanta de todos os lados, da esquerda, da direita, da retaguarda, com ataques, calúnias, inveja, fofoca, disse-me-disse contra você, contra a tua casa, contra a tua família. Ei, você que está me ouvindo do outro lado da tela, Deus manda te dizer nesta hora, essa tristeza profunda que você está vivendo, essa depressão que você está passando nesta hora, Deus, ele pega pela tua mão direita e desenvolve um sobrenatural sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida, em nome de Jesus. Deixe seu pedido de oração, que nós estaremos orando
pela tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita, meu Pai, a sua vontade, assim na terra também como no céu. Pão nosso de cada dia vos dai hoje. Perdoa, meu Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino é o poder, a honra e a glória seja dada para sempre. Bendito Deus, poderoso, magnífico, eterno, bondoso Pai. Pai Celeste, neste dia chamado hoje, quero eu louvar, engrandecer e exaltar o teu nome, porque só o Senhor é digno de toda honra, glória, também louvor, toda majestade seja dada ao Senhor. Perdoa, meu Pai, por atos, falhas, palavras, pensamentos, porque, meu Pai, somos pecadores, falhamos, pecamos contra Ti, mas a Tua graça e a Tua misericórdia, ela está na minha vida e na vida dos Teus servos que vão ver, né, e ouvir esta oração. Né. Entra com providência, trabalha do alto da cabeça à planta dos seus pés, vai cortando todo o laço do adversário, toda seta, meu Pai, do inimigo, que se levanta, Senhor amado, das profundezas dos infernos, para tentar parar, enganar, iludir os teus filhos com falsas promessas. O inimigo, ele se levanta, Senhor amado, Deus, de todos os lados. A tua palavra diz que ele ronda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, mas o Senhor está ao nosso redor para nos ajudar, nos proteger, nos levantar e nos capacitar, porque o Senhor não levanta capacitados, mas sim capacita os seus escolhidos. Eu quero lhe pedir nesta hora que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha, meu Pai amado, jogar todo o espírito de doença por terra. A cada, meu Pai, pedido de oração nesta hora, eu quero, meu Pai, lhe entregar nas tuas mãos. Deus Todo-Poderoso, de amor e bondade, eu creio, meu Pai, na tua palavra, que ela é viva e eficaz em nossos corações. Vai trabalhando nesta hora na vida do teu povo, da tua igreja. Venha, meu Pai, levantando, capacitando, erguendo, dando vitória, meu Pai, porque eu sei que o meu Redentor vive e em breve o Senhor estará voltando para buscar a tua igreja, o teu povo. Eu sei, meu Pai, que a tua igreja está aqui de passagem. Um dia, Senhor amado, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão e terão, meu Pai, que reconhecer que só há um Deus, só há Deus, o Deus que move os céus e a terra, que manda no céu, manda no inferno e manda, meu Pai amado, em todo o planetário. Oh, Espírito Santo, nesta hora, vai, meu Pai, trabalhando, meu Pai, vai, meu Pai, tocando nas mentes, jogando todo o bloqueio mental, toda a seta do adversário que tenta envolver a vida dos teus filhos na área sentimental, material, espiritual, nas suas áreas financeiras. Deus Todo-Poderoso, eu te peço nesta hora, nos envolve, meu Pai, com a tua glória. Nos envolve, meu Pai, com o teu poder. Vai tirando todo impedimento, toda porta fechada. Aquilo, meu Pai, toda falsa promessa de Satanás. Deus Todo-Poderoso, que tenta iludir, enganar o teu povo, a tua igreja. Eu sei, meu Pai, que o Senhor está abrindo porta onde não tem portas. Aquele, meu Pai, que precisa de uma porta aberta, que precisa, meu Pai, que está desempregado, para colocar o pão, meu Pai, sobre a mesa. Eu te peço, meu Pai, nesta hora, vai visitando, vai quebrando, meu Pai, todo o laço do adversário. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio, meu Pai, que o Senhor trabalha no profundo e no escondido. O inimigo, ele pode até dizer que não tem jeito, não tem solução. Ele pode até gritar lá do inferno, dizendo: ei, eu frustrei teus sonhos, eu frustrei os teus objetivos. Mas eu creio num Deus que não falha. Eu creio num Deus de promessa. E quem tem promessa, meu Pai, o Senhor cumpre. Porque o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Oh, Espírito Santo da verdade, Deus
Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a tua glória nos envolve, a tua glória nos fortalece, porque eu creio que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o Senhor que fortalece o teu povo, a tua igreja. Não nos deixa cair, não nos deixa, meu Pai, desistir na caminhada, mas que todos os dias nós venhamos reconhecer a misericórdia do Senhor na minha vida e na vida do teu povo, da tua igreja. Deus Todo-Poderoso, vai, meu Pai, tá tocando, vai libertando, porque o Senhor diz na sua palavra: e conhecereis a verdade vos libertará. O Senhor é a verdade sobre as nossas vidas. Ô Espírito Santo, eu não te peço prata também, não te peço ouro, mas o que eu te peço, meu Pai, revestimento do teu Espírito Santo. Vai me revestindo do alto da cabeça à planta dos meus pés, Senhor amado, porque a nossa luta não é contra a carne, também não é contra o sangue, mas sim contra principados, potestades, levantes que se levanta, meu Pai, das profundezas do inferno. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus, aqueles que estão, meu Pai, deitados numa cama nesta hora, tristes, desanimados, cabisbaixos, precisando do levante espiritual, precisando, meu Pai, de uma injeção de ânimo, vai visitando nesta hora. Ô Espírito Santo, eu creio na tua palavra. Ô Espírito Santo, que o Senhor venha nos dar, meu Pai, sabedoria, entendimento da tua palavra, mais visão espiritual, para nós enxergarmos, meu Pai, avante, não nos deixa retroceder, porque o retrocedimento nos faz olhar para o abismo, e o Senhor diz, meu Pai, que um abismo chama outro abismo, não pode um cego guiar o outro. Nos dê, meu Pai, visão espiritual, nos dê, meu Pai, visão de águia, para nós enxergarmos o além. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que nesta tarde, nesta manhã, o Senhor venha tocar, Senhor, o Senhor venha levantar, venha capacitar os teus servos, venha, meu Pai, levantando, venha, meu Pai amado, tocando, venha liberando, meu Pai, o teu sobrenatural. Deus Todo-Poderoso, através desta palavra, através desta oração, através desta profecia, meu Pai, que está sendo proferida sobre a minha boca, eu creio, ô Espírito Santo, que o Senhor está liberando dos altos dos céus, Senhor amado, unção sobrenatural para encher, meu Pai, para capacitar o morto, meu Pai, vai sair vivo espiritualmente, o fraco vai sair fortalecido, o doente vai ser curado, o Espírito Santo triste vai sair alegre, o depressivo, meu Pai, vai sair regozijando da tua presença. Todo bloqueio mental, o Espírito Santo, toda seta do adversário nesta hora, vai visitando, meu Pai, a cada inscrito e não inscrito, meu Pai, do canal. Deus, aqueles que fazem parte de outras regiões do Brasil e do mundo, de Minas Gerais, Santa Catarina, do Rio de Janeiro, onde eu resido, vai visitando nesta hora todo o povo, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, do Amapá, do Macapá, de Brasília, de Tocantins, da Bahia, Fortaleza, Ceará. Visita, meu Pai, teus filhos nesta hora. Eu creio, meu Pai, e eu acredito no mover do teu Espírito Santo, levantando teus servos e servas tuas, dando vitória, porque eu sei que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e nós estamos, meu Pai, firmes na tua promessa, firmes na promessa do Senhor. O Senhor dará vitória e levantará um povo forte, levantará um povo verdadeiro, um povo guerreiro que vai guerrear até o final desta caminhada. Deus Todo-Poderoso, que as bênçãos e as janelas do céu venham estar abertas
setas e aquilo, meu Pai, que tenta atacar, aquele ataque, meu Pai, espiritual, que venha tirar a ligação dos teus filhos nesta hora, que seja, meu Pai, repreendido e jogado por terra. Ô Espírito Santo, renova o teu povo, toca no interior, no exterior nesta hora, vai tirando, meu Pai, toda a separação, todo o casal, todo o espírito, meu Pai amado, maligno, que tenta entrar nos relacionamentos, nas famílias, nas casas. Senhor amado, a cada família representada aqui, meu Pai, através desta oração, eu lhe entrego nas tuas mãos. Entra, meu Pai, com o processo de libertação, liberta o teu povo, a tua igreja, de todo mal. Tudo aquilo, meu Pai, que tenta entranhar no coração dos teus filhos, trazendo discórdia, trazendo, meu Pai, palavras contrárias, entrando, meu Pai amado, com o esfriamento espiritual. O Senhor já disse na sua palavra que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Quantos estão frios? Quantos, meu Pai, não reconhecem mais o teu sacrifício na cruz? Mas eu creio nesta hora que o Senhor está avivando o teu povo, a tua igreja, com um avivamento espiritual, porque, meu Pai, o Senhor diz na sua palavra, ô Espírito Santo, ô glória seja dada ao teu nome, que a alegria do Senhor é a nossa força. Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o príncipe da paz, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, está acima de tudo e de todos. Deus Todo-Poderoso, eu sei que o Senhor está pelejando pelo teu povo, a tua igreja. Eu sei, meu Pai, que às vezes o desânimo, a tristeza, e às vezes, meu Pai, dá vontade de chorar, e o teu povo quer parar e desistir, mas o Senhor, nesta hora, entra na nossa peleja, entra na nossa guerra. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor, meu Pai, nesta hora, venha, meu Pai, livrar o teu povo do homem sanguinário, da bala perdida, dos assaltos e dos acidentes, meu Pai. Não deixa o teu povo perecer, não deixa o teu povo parar, não deixa, meu Pai, teu povo desistir. Aqueles que estão doentes, meu Pai, aqueles que estão, meu Pai, precisando de uma cura na alma, precisando de uma cura no espírito, precisando de uma cura física. Ô Espírito Santo, porque para o Senhor nada é impossível, meu Pai. Entra agora, vai entrando na causa, entra na peleja dos teus filhos, meu Pai. Deus Todo-Poderoso e de amor e bondade, eu creio e acredito, meu Pai, na vitória da tua igreja, na vitória do teu povo. Aquilo, meu Pai, que foi profetizado, aquilo que foi falado, meu Pai, no passado, uma profecia de Satanás, dizendo que os teus filhos não iam conseguir, que eles iam parar, que eles iam retroceder. A palavra profética que o Senhor manda eu proferir agora é vitória, bênção, prosperidade, porque prosperidade é tudo aquilo que nos traz alegria, e a alegria que o Senhor nos dá é uma alegria eterna, porque o Senhor diz, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, que nós viemos permanecer firmes na promessa, firmes e constantes e abundantes na tua obra. Deus Todo-Poderoso, nos abençoa, nos dá vitória. Levanta teu povo, meu Pai, com as tuas mãos fortes e potentes, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, na palavra inscreva-se aqui, ative todas as notificações, deixe seu like, que é muito importante. Quando você deixa seu like, se inscreve no canal, o YouTube entende que você está gostando do vídeo e indica para outras pessoas que precisam de uma palavra, precisam ser mais do que abençoados, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom Adonai, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre nossas vidas. Fui! Até a próxima, irmão.